Pois é, e a gente tem que ouvir nessa CPI um relator como o Renan Processos Calheiros perguntar para o empresário se ele já trabalhou com a moeda Bitcoin e a criptomoeda. Esses são os senadores. Bitcoin. Ele respondeu que ele não conhecia essas moedas. Mais uma vez, se confirmou uma CPI direcionada com a meta exclusiva de incriminar o governo federal e seus apoiadores. Não se pode negar que há fatos extraídos na comissão que merecem total atenção e investigação. Uma investigação até mais aprofundada, mas distanciada da temática política eleitoral. O depoimento da advogada de médicos ontem, embora de fortes tendências ideológicas, médicos que tentam incriminar a Prevent Senior, demonstra a necessidade humanitária de uma avaliação mais criteriosa e sustentada pelo contraditório. Tratam-se de vidas. E desta vez, a participação do empresário Luciano Hang, como interrogado, desnudou o despreparo de determinados senadores que tropeçaram na falta de argumentos sólidos que pudessem atingir o depoente. Como ele mesmo diz, não há provas do que eu não fiz. As narrativas caíam uma a uma porque o empresário não permitia que elas fossem impostas. E o pior, com senadores usando de forma deselegante e desumana a morte da mãe desse empresário, Luciano Hang, que não se omitiu em nenhum momento de percorrer em detalhes o tratamento empregado à sua mãe, mas sempre provocado pelo relator com acusações e condenações antecipadas. E o mais repugnante, chega a embrulhar o estômago, é ver aquele presidente da CPI, Omar Aziz, arrotando moralidades, montado nas mortes de brasileiros, como se estivesse defendendo as famílias enlutadas. Não estão nem aí. E muitas vezes esses mesmos senadores, descontrolados, demonstraram um alto grau de irritabilidade por não conseguirem sustentar suas afirmativas que eram constantemente rebatidas. Era visível que as perguntas do relator Renan Calheiros conduziam para um comprometimento do empresário Luciano Hang, que tentava argumentar, mas muitas vezes era impedido, cortando até seu microfone. Calheiros perguntava já condenando, ameaçando, e não só ele, tinha o grupinho de senadores do G7 também nessa linha, enquanto que o depoente não conseguia contextualizar indagações de tripla interpretação. Ficou claríssimo nessa CPI, ficou ainda mais claro e transparente como conduziram até aqui os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Culparam várias vezes o empresário Luciano Hang pelas mortes por Covid-19, alegando que ele conduziu os brasileiros ao tratamento precoce e à morte. E muitos governadores, na época, também adotaram o tratamento precoce, inclusive governadores com ligações diretas com senadores inquisidores. E o mais constrangedor, muitos não sabiam diferenciar entre tratamento precoce e tratamento preventivo. Eles se atrapalhavam, revelando as intenções, mas principalmente revelando as incapacidades.
ou seja, um instrumento de investigação fundamental que levantou, sim, nesse período, questões importantes, mas que se perdeu por conta de seus condutores sem nenhuma credibilidade e confiabilidade. E hoje, de forma transparente, deu para ver o nível que se encontra o Senado da República, que usa de palanque de interesses uma CPI, que envergonha todos nós.